Olá, sejam todos muito bem-vindos, serão todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que hoje traz algumas breves considerações sobre um livro recém-lançado do cineasta e escritor espanhol Pedro Almodóvar. Eu me refiro ao Último Sonho, um livro que em um primeiro momento, pelo menos quando eu o peguei nas mãos, eu achei que fosse um livro de contos e, de fato, a maioria dos textos que o Último Sonho traz é de contos, mas ele traz também alguns textos diferentes, crônicas, relatos, reflexões e até mesmo algumas páginas de um diário que o Pedro Almodóvar começou a escrever, mas segundo ele nunca conseguiu aí dar continuidade. Então é um livro bem interessante, bem peculiar, assim como o próprio cinema do escritor, que também aí é muito singular, muito característico, né? Não sei se você que me assiste se lembra ou tem o hábito de assistir filmes do Almodóvar. Eu sou uma grande admiradora, ele consegue sempre assim me impressionar pela criatividade, pelo arranjo, pela proposta e a título de apresentar mesmo ou de relembrar para você o cineasta, eu fiz uma rápida pesquisa antes de iniciar esse vídeo para buscar os filmes dele que estão disponíveis na Netflix. Aí você pode lembrar se você assistiu esses filmes, ou se você ouviu falar, ou se você já assistiu todos, ou se você não assistiu nenhum, mas de qualquer forma aí fica uma sugestão, né, antes que eu comece a falar do livro. Então você está vendo aí alguns dos títulos que estão disponíveis na Netflix, de vários momentos da carreira do Almodóvar, né? Mulheres à beira de um ataque de nervos, Voo Verde, Salto Alto, Má Educação, Mães Paralelas. Mães Paralelas é um dos últimos filmes do Almodóvar. A Flor do Meu Segredo, Fale com Ela, que para mim é um dos mais interessantes, A Lei do Desejo, Carne Trêmula. Enfim, é possível que você conheça bem aí a obra ou relembre a obra do Almodóvar enquanto cineasta na Netflix. Alguns desses filmes foram indicados para Oscar, ganharam prêmios internacionais, né? Afinal de contas, o Almodóvar é um celebrado cineasta espanhol, um dos grandes cineastas espanhol, que tem filmografia, como eu disse, marcante, muito característica, filmes densos, que exploram o melodrama. Eu acho incrível, ele explora o melodrama de maneira a fazer o melodrama transitar entre o trágico, entre o cômico, sempre com filmes muito coloridos, muito ousados, muito irreverentes, que trazem temas que abordam várias questões, mas é muito marcante os desejos e as paixões incontidas, questões relativas à identidade, à família, né? O Almodóvar sabe transformar o absurdo e o bizarro em histórias aí que nos parecem cotidianas e acaba assim convencendo a gente do absurdo que são os fatos do mundo, que sempre surgem aí estrondosos, né, nos seus arranjos sempre renovados. Os meus favoritos são Fale com Ela, que é de um lirismo assim surpreendente, e Má Educação, que é absolutamente forte e imprevisto, né? Ele é muito surpreendente. E assim, o livro, os contos do Almodóvar, os escritos do Almodóvar, a obra que resultou disso, ela também foi para mim igualmente surpreendente, né? Surpreendente pela variedade de textos, pela facilidade com que ele transita entre situações, entre gêneros, entre tipos diversos de narrativa. Eu devo dizer aqui que esses textos que ele reuniu no livro O Último Sonho, aliás, O Último Sonho é o título de um dos contos em que ele fala sobre a morte da mãe dele. Esses textos, eles cobrem um largo espaço de tempo e de exercício de escrita do Almodóvar. Há textos aqui
aqui escritos ainda na década de 1960. O Almodóvar nasceu, salvo engano meu, no início da década de 50, 1952. Então tem texto aqui que ele escreveu na década de 60 e tem texto que ele escreveu no ano passado, em 2023. Então ele até fala que quando ele foi recolher esses textos, ele sentiu necessidade de eventualmente revisitar um ou outro, mas que ele procurou deixá-los, na maior parte das vezes, da maneira como ele os escreveu, né? Seja no computador ou numa máquina Olivetti, como ele nos diz. Então eu vou comentar aí rapidamente os contos do Último Sonho, para que você conheça o livro, né? Bom, esse conjunto de textos que compõem o Último Sonho, como eu disse, são de caráter e extensão variados, né? Então você tem contos, crônicas, relatos, reflexões, que abordam questões, dramas pessoais, familiares, o percurso do escritor, do agora escritor, né, e sempre cineasta e roteirista e diretor Almodóvar. O encontro que ele teve com artistas, a vivência que ele teve no mundo das artes, né, enfim. Trata-se de um conjunto que ele mesmo diz na introdução que ele fez ao livro, que é o mais próximo que ele conseguiu chegar da autobiografia. A autobiografia que ele sempre se recusou a fazer, ainda que ela surja no livro de forma fragmentada, incompleta e um pouco enigmática. No que diz respeito aos textos que falam de questões mais pessoais, eu destaco aqui Adeus Vulcão, que é um texto, uma declaração pública que ele escreveu sobre o apreço pela voz, pela música da cantora Chavela Vargas. Inclusive, em vários dos filmes do escritor, ele optou por músicas de Chavela Vargas para ilustrá-los, porque ele realmente dizia se impressionar, se deixar completamente envolver pela voz, pelas músicas dela. Há ainda, como eu disse, O Último Sonho, em que ele fala sobre a morte da mãe, a mãe que ao que parece, foi extremamente marcante para ele, teve um papel relevante na vida dele. E destaco ainda a Memórias de um Dia Vazio, que são as páginas do tal do diário que ele tentou escrever e nunca conseguiu. Então ele fala de dias de tédio em que ele resolve escrever, resolve ler livros e escrever reflexões escreve reflexões sobre eles. São muito interessantes de serem lidos. Mas é claro que O Último Sonho interessa a quem gosta de ler, independente de gostar ou não do cinema do Almodóvar. Os contos são extremamente inusitados e originais, e nesse aspecto eles têm muito em comum com a filmografia do Almodóvar. Algumas vezes eles possuem teor fantástico, que é o caso de Vida e Morte de Miguel e A Cerimônia do Espelho. Vida e Morte de Miguel é um conto que tem uma incrível semelhança com um filme que foi muito comentado muitos anos atrás, O Curioso Caso de Benjamin Button. Inclusive, na introdução do livro, o Almodóvar fala: pensei que tinham copiado minha ideia. Trata-se de contar a história de vida de um rapaz, né, e ele conta essa história de trás para frente, né, então, do envelhecimento até a juventude, até o nascimento. A Cerimônia do Espelho, junto com A Visita e Redenção, exploram temática religiosa e deixam registrada uma percepção assim, bastante pessoal do autor no que diz respeito à religiosidade, da maneira como ela é concebida pelos homens. A Cerimônia do Espelho, como eu disse, também resvala no fantástico, porque é uma história que trata de padres e vampiros. Então é uma história bastante diferente. Destaco aqui ainda o conto A Visita, que originou, né, nas palavras do próprio Almodóvar,
um dos seus filmes mais famosos, né, que é Má Educação. Outro dado curioso que eu queria citar aqui é que os contos, por vezes, transitam por tempos indeterminados, o que aproxima alguns deles de contos de fadas. Esse é o caso da própria Cerimônia do Espelho e também de Joana, a Bela Demente. Para ilustrar um pouco isso, eu vou ler o início do conto A Cerimônia do Espelho. Vamos lá. A carruagem preta em que viaja o conde atravessa a noite, escurecendo-a ao passar. É um caminho intransitável para seres humanos e animais. O coche avança pela vereda indicada por uma polia que conecta o cume do Monte Athos com a vida de algum vilarejo que abastece suas necessidades mais básicas. No topo do Monte Athos, local reservado, protegido e isolado, há um mosteiro de monges em clausura. A carruagem se detém diante da porta de entrada do mosteiro. Há uma relação telepática entre o conde e os animais que puxam a carroça. É uma noite escura, preto sobre preto. O brilho de seus olhos e dos olhos de seus cavalos o ajudam a encontrar a porta do mosteiro. A escuridão nunca foi um problema para o conde. Antes de bater, despede-se da carruagem e dos cavalos. Dá um abraço no coxo e um beijo nos lábios grossos dos cavalos. Os animais soltam um relincho que atravessa as paredes do mosteiro como um raio. Eu chamo a atenção aqui ainda para o último texto dessa coletânea, que se chama Um Romance Ruim. É o último texto do livro e é também o último que Almodóvar escreveu. É uma espécie de crônica que fecha a obra, mas que poderia muito bem abri-la. Trata-se de uma reflexão sobre o seu desejo de ser escritor que o acompanhou desde sempre. Almodóvar teria percebido, ainda na juventude, que o que ele escrevia não eram contos literários, e sim rascunhos de roteiros cinematográficos. Essa é uma afirmação dele. O roteirista e diretor que ele é, deve ser, nas palavras dele, um sujeito implacável, um escravo da história que deve contar. E para fazer isso, ele deve encurtar frases e reações, cenas ou até mesmo personagens inteiros, o que seria diferente para um escritor de literatura. Ele fala que o diretor é um homem de ação. Ação, quando ele diz ação, é claro que para você escrever você também precisa de ação, mas quando ele diz que o diretor é um homem de ação, ele quer dizer que é um homem que está ali em atuação junto aos outros, junto ao iluminador, junto ao maquiador, junto ao figurinista e junto aos atores. Então ele tem que agir diretamente, ser objetivo e direto. E ao escritor seria necessário mais pormenores, mais quietude, mais delongamento em algumas coisas. Daí que ele sempre teria se sentido incapaz de escrever. Daí o texto que fecha o livro se chamar Um Romance Ruim, porque ele diz que ele sempre quis escrever um romance ruim, ou seja, ele sempre quis ser capaz de escrever alguma coisa, mesmo que não estivesse a seu gosto. Eu gostei bastante desse livro, gostei bastante dos textos que ele traz. Fico contente que o Almodóvar tenha aí contrariado a sua percepção, né, de que ele seria incapaz de escrever, porque ele é um sujeito da ação, e tenha publicado essas histórias que, assim como os seus filmes, são tão cheias de imagem, tão cheias de vida e tão cheias de personalidade, que nos ajudam aí a compreender um pouco da trajetória de um artista, da trajetória de uma pessoa, como eu digo, em busca de. São histórias líricas, sensíveis e são, sim, profundamente literárias. Isso aí, se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, repassar o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema e até o nosso próximo encontro.